Recentemente, eu atendi um paciente de 70 anos e ele chegou super angustiado no consultório porque ele tinha feito um exame de sangue para o Alzheimer e o resultado veio positivo para as proteínas da doença e ele estava na dúvida se ele ia desenvolver a doença, se ele ia ter sintomas, se ele tinha que fazer mais exames. Só que ele não tinha nenhuma queixa de memória importante, ele tinha alguns esquecimentos para nomes de pessoas, para objetos, mas ele trabalhava normalmente, ele organizava a vida dele normalmente. Ele não teve também alterações nos testes na consulta, nos testes cognitivos. O que ele tinha era uma queixa de memória subjetiva, sem impacto, tanto nos testes como no dia a dia dele. E esse resultado deixou ele super assustado, e eu vejo que isso tem acontecido cada vez mais pessoas fazendo esse exame, apesar de ser caro, elas fazem sem indicação médica. Só que os consensos, as diretrizes não recomendam fazer esses testes sanguíneos para Alzheimer em pessoas sem comprometimento cognitivo, porque isso pode trazer mais angústia psicológica do que, na verdade, um diagnóstico. Então, primeiro, isso acontece porque os exames, um exame positivo, ele não significa que o paciente vai ter o diagnóstico do Alzheimer. Porque um resultado positivo numa pessoa assintomática tem uma maior probabilidade de, na verdade, ser um falso positivo. Diferente de quando a gente aplica um teste diagnóstico numa pessoa com sintomas. Isso está relacionado ao desempenho do teste. Então, não só esse teste, mas qualquer exame que a gente pede para ter alguma utilidade, a gente precisa ter um raciocínio clínico por trás desse exame, porque isso vai influenciar na interpretação do exame. A gente chama isso de probabilidade pré-teste. E o segundo ponto é que a gente não consegue dizer com precisão se aquela pessoa vai ter sintomas com esse teste positivo. E isso pode gerar também um sofrimento psicológico nessa pessoa, porque ela vai passar a viver sob medo constante, né? Porque ela vai interpretar aqueles esquecimentos normais do dia a dia dela como um início de demência. E outro fator também é que a gente não tem ainda um tratamento de cura para a doença. Então, o que adianta você saber o diagnóstico muito tempo antes? Isso só vai trazer mais sofrimento. Então, a recomendação atual para fazer esse exame é que a pessoa tenha sintomas cognitivos, que ela tenha também mais que 55 anos, que foi testado só nessa população. A gente pede também casos atípicos da doença, quando a gente não consegue esclarecer o diagnóstico da demência com outros exames, e sempre depois de uma avaliação médica adequada, avaliação cognitiva, e em alguns casos naqueles pacientes que vão receber a terapia anti-amiloide, que precisa confirmar a presença das placas amiloides. O que eu expliquei para o paciente para tentar acalmar ele é que a única coisa que está no controle dele para ele tentar evitar um quadro de demência no futuro é que ele faça as medidas preventivas, tratar pressão alta, diabetes, tratar o colesterol, tratar a perda auditiva, fazer atividade física regular, cuidar do sono dele, ter um convívio social, ter estímulo intelectual. Isso tudo vai proteger muito mais o cérebro dele do que sair por aí fazendo exame.